Oi, eu sou Luciana Luli Brasil e hoje eu vou falar pra vocês. Deixa eu ver se tá ligado. Vou falar pra vocês, continuando na parte de Bem-vindos ao Canadá, uma breve visão geral. Estamos agora na parte de governo. Esse é o capítulo 2 do livro Bem-vindos ao Canadá. É muito comprido esse livro e eu estou falando um por um dos capítulos. E nesse capítulo, como é muito comprido, aí eu quis. Porque eu já tinha feito o vídeo completo, mas aí tinha 1 hora e alguma coisa, eu digo, ninguém vai assistir. Então aí eu dividi. Então você assiste um pouquinho um dia, um pouquinho outro dia e assim vai. Né? Como diz a manhã, assistir em capítulos. Então vamos lá. Então hoje eu vou falar sobre o governo do Canadá. Como vocês podem ver, esse texto foi traduzido pelo Google Tradutor. Então algumas coisas eu vou corrigir porque o Google Tradutor às vezes dá umas derrapadas, mas tá bom. Tá bom. Aí vamos lá. Há 3 fatos importantes do governo sobre. Já comecei errando. No governo, há 3 fatos importantes sobre o sistema de governo do Canadá. É uma monarquia constitucional, uma democracia parlamentar e um Estado federal. Então, Estado federal, que é o Estado federal do Canadá. Então, o Estado federal, o Canadá, tem 3 níveis de governo: federal, provincial ou territorial e o municipal. Cada nível de governo tem responsabilidades diferentes e um papel diferente a desempenhar no país. Caixa 2.1 A Lei Constitucional 1867. 1867, para quem não entende o que é que eu falo. A Lei Britânica da América do Norte de 1967, agora conhecida como Lei da Constituição, criou o domínio do Canadá e define as responsabilidades dos governos federal e provincial. Mas a história constitucional do Canadá é muito mais antiga. O Estado de Direito data da época da Carta Magna, que o tradutor botou Magna Carta, um momento assinado em 1215 pelo rei John da Inglaterra, a supremacia do parlamento, o papel da coroa e a herança da liberdade foram temas importantes na história britânica que influenciaram diretamente o Canadá hoje. A democracia nasceu quando a Nova Escócia, New Scotia, elegeu sua primeira Assembleia Representativa em 1758. As assembleias eleitas em Quebec e Ontário datam de 1791. Desde 1867, essas assembleias continuaram como as legislaturas provinciais eleitas em cada província. A luta dos canadenses pela sobrevivência na Guerra de 1812, www.1812, os números 1812, em vez de escrever o nome, www.1812.gc.ca, de CA de avião. Quando os Estados Unidos invadiram o Canadá, lançou as bases para um país independente. Aí você entende, você diz, oxe, como assim? Assim, olha, a Inglaterra estava dominando o Canadá. O Canadá queria ser independente da Inglaterra no sentido de ser um país, não a colônia.
E aí os Estados Unidos ajudaram o Canadá. Eu acredito, mas não sei, que é assim que eles dizem que nunca foi, mas eu acredito. Que é por isso que meu nome é, o Alasca pertence aos Estados Unidos. Porque alguma coisa eles ganham com isso, né? Mas enfim, vamos continuar. O governo federal está sediado em Ottawa, como eu já falei em vídeos anteriores, capital do Canadá, é responsável por assuntos nacionais e internacionais como defesa nacional, relações exteriores, seguro-desemprego, moeda, bancos, impostos federais, correios, transporte marítimo, ferrovias, telefones e oleodutos, terras e direitos indígenas e direito penal, como é todo cabeça do país. Como o presidente no Brasil tem essas obrigações, o primeiro-ministro também tem essas obrigações. Em geral, o governo federal lida com leis que afetam todo o país. O governo federal é liderado pelo primeiro-ministro. Atualmente, nesse ano de 2022, Justin Trudeau. Então, o primeiro-ministro, que é o mais graduado, ou primeiro ministro do governo, né? O mais graduado ministro do governo ou o primeiro-ministro do governo. Que existem outros ministros, né? O ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro desse, ministro, assim como todo lugar. O governo federal é liderado, já falei isso, né? Os governos provinciais e territoriais. Lembram que o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios, né? Que isso aí está no vídeo anterior sobre cidades, províncias e territórios. Olha lá. Eu acho que é isso que tem lá. E regiões. Então, existem 10 províncias e 3 territórios no Canadá. Cada província é liderada por um premier e tem sua própria legislatura eleita. Então, como é o nome? É como se fosse o deputado estadual, né? Tem o poder de mudar suas leis e administrar suas próprias terras públicas. Cada um dos territórios também é liderado por um premier, não é primeiro-ministro, e desempenha muitas das mesmas funções de uma província, mas o governo federal administra as terras públicas dos territórios, né? Em cada um, assim, isso é porque é muita terra, né? É muita gelo, é muita coisa, e a maioria que vive lá é indígena. Então, se for deixar assim liberado, tem gente que vai invadir terra indígena, tem gente que vai achar que é dono, tem gente que vai querer se virar contra os indígenas e vender as terras. Então, é melhor que o governo federal que mande logo. Né? Em cada uma das... Aí se você disser, se o governo federal for um safado e querer vender as terras dos índios, a rainha entra em ação. É por isso que existe a rainha. Então é esse o motivo que a monarquia nesse sentido presta. E se a rainha não fizer nada com relação a isso, aí os índios fazem um escarcéu, porque hoje em dia índio tem uma inteligência suficiente para fazer um escarcéu bom, né? Bora lá, continua. Em cada uma das 10 províncias do Canadá, o governo provincial tem uma variedade de responsabilidades identificadas na Lei Constitucional de 1867. Estas incluem educação, saúde e regulamentos rodoviários. As rodoviárias
provinciais, né? As rodovias provinciais. Os governos provinciais às vezes compartilham responsabilidades com o governo federal. Por exemplo, os governos federal e provincial compartilham o poder sobre a agricultura, recursos naturais e imigração. Então, por exemplo, quando uma província diz, nós estamos precisando de mão de obra aqui e não temos povo aqui que seja apto para essa mão de obra. Então, eles chamam, através do governo também, juntamente com o governo federal, chamam estrangeiros, e é aí que entra aqueles programas provinciais que vocês já ouviram falar. Quem não ouviu é bom procurar saber, mas lá na frente eu vou falar, eu acho que eu já falei também, mas enfim, vamos lá. Governos municipais. Este é o nível de governo que governa uma cidade, vila ou distrito, um município. Os governos municipais são responsáveis por áreas como transporte público, proteção contra incêndio, polícia local, uso local do solo, bibliotecas, parques, sistemas comunitários de água, estradas e estacionamento. Aqui os estacionamentos de shoppings são gratuitos. Nunca vi nenhum shopping a gente vai comprar lá e tem que pagar para estacionar lá também. O povo deveria agir para não ter que estar pagando o estacionamento de shopping, mesmo porque ninguém toma conta do carro de vocês no shopping, né? Vamos lá. Fica a dica. Mas tem rua aqui que você paga o estacionamento. A maioria está fazendo isso, né? Não todas, mas estão começando. Então, eles recebem autoridade, os governantes municipais, os prefeitos, né? Recebem autoridade para essas áreas dos governos provinciais. Os governos municipais são liderados por um prefeito. Além dos prefeitos, tem os conselheiros, que é como vereador, né? E tem os que é da educação, me esqueci agora, eu falei isso nas eleições. Depois vocês olham lá, porque eu me esqueci agora o nome. Mas tem outro nome também, além dos conselheiros, tem os que são da educação, específicos da educação. Mas bora lá. O trustees. Bora lá. Governança das primeiras nações, os First Nations, os índios, os aborígenes. Então, a governança deles, aí é com eles, né? Tem o chefe da tribo. Então, em todo o país também existem conselhos de banda que governam, banda mesmo, que governam as comunidades das primeiras nações, os First Nations. Os conselhos de banda são semelhantes aos governos municipais. Indo lá para cima, né? Depois eu leio essa caixinha aí. Os membros de uma banda elegem o conselho da banda, que toma decisões que afetam sua comunidade local. E eu acho interessante, é bom saber. Tem sim um jovem ou outro, mas geralmente são idosos que fazem esse conselho, porque é ridículo você querer que uma pessoa sem experiência nenhuma queira dar pitaco sério nas coisas assim. Tem gente que fica dizendo, essa criança aqui de 10 anos tem uma opinião aqui sobre alguma coisa. A criança está copiando o que o pai e a mãe disse. Oxi, mas bora lá. Ou a professora, né? Se a professora exercer uma boa influência em cima dos seus alunos, eles vão copiar o que a professora está falando, né? Mas enfim, vamos lá. Então, as tribos indígenas ainda, pelo menos, respeitam os idosos. Então, a democracia parlamentar, o parlamento
tem 3 partes: o soberano, que é a rainha ou o rei, o Senado e a Câmara dos Comuns. Na democracia parlamentar do Canadá, o povo elege representantes para a Câmara dos Comuns Federal, em Ottawa. O povo também elege representantes para as legislaturas provinciais e territoriais, bem como para o Conselho da Cidade. Esses representantes são responsáveis por aprovar leis, aprovar e monitorar gastos e manter o governo responsável. Então, o povo, como vocês perceberam, eles não votam no primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro vai ser eleito quando eles elegerem alguém que elege ele, né? Mas isso eu falei já nas eleições. Então vamos lá. Caixa 2.2. Representantes eleitos em cada nível do governo. Os canadenses elegem representantes políticos em todos os níveis de governo: federal, provincial, territorial e municipal. Os representantes eleitos no nível federal são chamados membros do parlamento, MPs. Os representantes eleitos a nível provincial são chamados de membros da Assembleia Legislativa, MLAs. Porque assim, membros da Legislative Assembly. Por isso que ficou nessa ordem trocada, viu? Exceto em Ontário, onde são conhecidos os membros do Parlamento Provincial, MPPs. Quebec, onde são conhecidos como membros da Assembleia Nacional, MNAs. E Newfoundland e Labrador, onde são conhecidos como os membros da House of Assembly, MHA, porque eu não sei, aí vocês vão no canal dos povos de lá, que alguém vai explicar. Os representantes eleitos dos governos municipais são geralmente chamados de conselheiros. MPs, como eu já tinha falado, né? Os conselheiros é o mesmo que o vereador. MPs, MPPs, MLAs, MHAs, MNAs e conselheiros frequentemente realizam reuniões para consultar o público sobre questões atuais de importância. Perder a eleição, isso acontece. Nunca vi. E aqui temos a rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth II. Ela está completando 75 anos de reinado. Ela como ela já perdeu o esposo, príncipe Philips, morreu agora nesse ano, eu acho que foi no final do ano passado. Não foi por causa da pandemia, ele morreu de infecção urinária. Já com a idade avançada, 92 anos, eu acredito. Então, ela está realmente arrasada com a situação e ela acha que é hora de indicar a próxima pessoa que vai suceder ela no trono, e ela não indicou o príncipe Charles. Ela acha que é melhor a esposa dele, a atual esposa, que é esqueci o nome da mulher. Mas enfim, a atual esposa do príncipe Charles. Foi quem ela indicou para ser a próxima rainha. Pelo menos na Inglaterra não existe 2 regentes. Ou é um ou é outro. Ou é a rainha ou é o rei. Não existe 2 pessoas para mandar, porque como é que vai? 2 pessoas mandando. É como 2 carroços de boi. Né? Um boi puxa para um lado, outro para o outro. Então, na monarquia constitucional, não levem a mão minha comparação. Eu estou dando um exemplo. Se você tivesse um carro que tivesse 2 volantes, sua mulher com volante e você com volante,
Se vocês se derem bem sempre, todo mundo vai para o mesmo lado. Mas às vezes, nem sempre é assim. E alguém quer ir para um lado e o outro para o outro, e é este problema. Então, todo mundo no volante não dá. O nome da mulher não consigo me lembrar de jeito nenhum. Mas vamos lá, depois vocês olham aí. É Camila Parker. É a esposa atual do Príncipe Charles. Ela já foi casada, divorciou e casou com o Príncipe Charles. Mas é namorada da infância dele, eu não sei porquê. Não casou logo de cara, né? Então vamos lá. Ela não atrapalhou o casamento dele com a princesa Diana, como dizem, né? É porque o povo gosta muito dela e gosta de dizer, tomaram, ninguém toma ninguém de ninguém. Né? Ela já vinha tendo casos, assim como ele também vinha tendo casos, mas vamos respeitar a memória da mulher que se foi. Vamos aqui para o que importa, em vez de deixar de fofoca, né? Então, bora lá. Monarquia constitucional. O Canadá é uma monarquia constitucional. Isso significa que a rainha ou o rei do Canadá é o chefe do Estado, enquanto o primeiro-ministro é o chefe do governo. Desde a fundação da Nova França, New France, em 1600, o Canadá sempre teve, porque o Canadá era Nova França, e deixou de ser. Passou esse nome Canadá, é um nome indígena, que alguns dizem que é assentamento, outros dizem que é aquela rua atrás das casas, que é um caminho atrás das casas, que é a história que conta é que que os franceses perguntaram, eu me esqueci o nome do francês, perguntou aos índios, que lugar é esse? Os índios disseram, é a Canadá, que era uma estrada atrás das casas. Mas enfim, alguns dizem que não é para aí, que é lenda, mas na verdade não importa o nome, Canadá vem da língua dos índios. Então, o Canadá sempre teve uma monarquia e desfrutou de patrocínio e proteção real. Os laços pessoais entre o Canadá e a rainha Elizabeth II são fortes e duradouros. Tem gente querendo abalar esses laços, viu? Não deveriam, porque, como o povo diz no futebol, time que está ganhando não se mexe, né? Às vezes eu penso que o Brasil deveria voltar para a monarquia, porque esse time está perdendo, viu? Em 1837, a rainha, então princesa Elizabeth de 11 anos, conheceu o primeiro-ministro canadense Mackenzie King, Sua Majestade, a rainha, conheceu todos os 11 primeiros ministros de Louis Saint-Laurent, 1948 a 1956, e Stephen Harper, de 2006. Não sei quem é Stephen Harper. Como chefe da Commonwealth é a união dos países que falam inglês e outros também que não falam inglês, mas que estão lá porque é a união dos países do Reino Unido, né? Então, a rainha, também conhecida como soberana, liga o Canadá a 53 outras nações que cooperam para promover interesses sociais, econômicos e culturais, incluindo os outros 16 países dos quais Sua Majestade é soberana. Eu acho que agora são 15, viu? Porque tirar aí esses 16, porque são 15. Esse livro foi feito antes da separação de Barbados. O soberano é representado no Canadá pelo governador-geral e 10 vice-governadores. Então, assim, além do premier, ainda tem uns representantes
do governo aqui em cada província. Então, o governador-geral é nomeado pelo soberano sob conselho do primeiro-ministro, geralmente por um período de 5 anos. Eu acho que eu estou confundindo esses 10 governadores, mas lá. Geralmente por um período de 5 anos, em cada uma das 10 províncias, um tenente-governador representa o soberano. Deixa eu pegar o texto original. Cadê? Que é nas traduções. Isso é difícil. O texto original a essas alturas do campeonato. Ah lá, deixar para lá aqui. Mas eu já li esse texto, é um representante, que teve um até que teve que pedir para sair, que eles mandaram ela pedir para sair. É triste. Aqui dá para ver, peraí. Precisa abrir outra coisa não. Welcome to Canada. Página 25. Ainda tem tanta página, oh meu Deus, que demora para abrir, minha gente. Vamos lá, continuando. Então, o soberano é representado no Canadá pelo governador geral e 10 vice-governadores. O governador geral é nomeado pelo soberano. Eu estou achando que isso vai travar tudo. Sob conselho de primeiro-ministro, geralmente por um período de 5 anos. Mas é tão confuso, viu? Porque eles não queriam que tivesse as eleições nesse ano. Disseram que não tinha para que ter eleição nesse ano. Mas o Justin Trudeau quis que tivesse eleição nesse ano. Para ninguém dizer que ele era algum ditador da vida. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Se ele não tivesse pedido a eleição, o povo ia dizer, ele quer ser ditador. Mas como ele pediu, é ruim também. Não vai travar tudo. É só para parar, né? E chegamos aqui a dar um zoom. Então, eu não confio muito na tradução do Google, sabe? Vamos lá. Então, eu já ia ler em inglês. O soberano é responsável no Canadá pelo governo geral e 10 lieutenants, que é realmente vice-governadores. O governador geral é apontado pelo soberano, né? Então como é o nome? O primeiro-ministro, Justin Trudeau, indica quem é que vai representar ele na província, né? Nas províncias. Usualmente, o soberano, o primeiro-ministro, dura 5 anos no poder e depois tem a eleição de novo. Mas não é a eleição que o povo vota nele, o povo vota em quem vai votar nele, entendeu? E cada 10 províncias as 10 províncias têm seu soberano. Não estamos falando aqui dos territórios, né? Tem os seus representantes. Para maior informação sobre a democracia e o governo
do Canadá, vai em CIC, Discover Canadá, publicação disponível em www.discover, que é DISCOVER, de rato, Canadá. Tudo junto, viu? Discover Canadá, tudo junto, .gc.ca, ok? Que, como vocês podem ver, é a rainha na década com o esposo dela, quando ela era nova ainda. Não diz o ano da foto. E aqui é o neto dela. Aqui, de cima para baixo, temos a rainha da Inglaterra. Depois, em 1951, a rainha Elizabeth e o duque de Edimburgo em Toronto, que é o duque de Edimburgo, é o marido, o finado, esposo da rainha da Inglaterra, que é o príncipe Philip, esse aqui, em 1951. E aqui, um dos possíveis herdeiros do trono, que é esse aqui, né, o príncipe William e a esposa dele, Kate, o duque e a duquesa de Cambridge. Então ele e ela são duque e duquesa de Cambridge, atendendo o cerimonial de Gatineau, em Quebec. Tem um casal de brasileiros que está em Gatineau. Gatineau é francês, viu? A língua oficial. Então, o duque, a duquesa, o príncipe William e a Kate, esqueci, Middleton, eu acho o nome dela, me esqueci o nome. Em 2011, 1º de julho de 2011, acho que é o dia do Canadá, não sei, posso estar enganada. Então, cerimônia de cidadania canadense em Gatineau. E é isto. Próximo vídeo é capítulo 3, né? Eu vou ver quando é que eu gravo, porque foi muita coisa uma atrás da outra. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.